Pronto. Então, nós estamos, né, só aguardando o Gabriel, a gente sabe que o Igor está em viagem, né, então, e o Luquinhas também, né, não sei por que ele não viu aí. Gostei muito da participação de vocês no vídeo, ficou muito bom, viu? Vamos orar pelo nosso pastor, né, o Gabriel, peraí. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Então, continuando, né, vamos orar pelo nosso pastor, graças a Deus, de mais um ano de ministério, né? Vocês ouviram lá? 22 anos ele fez esse, né, de ministério, e vamos orar pela saúde. Não foi 24? É 24? É 24 ou 22, eu não me lembro. É, um 20 aí, né? As meninas na hora assustaram com a quantidade de anos, e mãe, tudo isso? Eu falei, tudo isso. E eu acho que uns 20, ele falou na quinta-feira também, né, mas eu não lembro, a gente vai ter que ver, tirar a dúvida aí, Caio. Então vamos orar pela saúde dele, ele está num tratamento, né, bem sério do olho, graças a Deus o antibiótico que ele está tomando está fazendo efeito, né, ele tem medicação até janeiro, fim de janeiro, para depois ele retornar, né, no médico e acompanhar a visão, que ele perdeu um pouco da visão. Então, vamos orar pelo pastor, pelo trabalho que Deus tem dado a ele, mais um ano com a gente, ano que vem é ano de eleição, né, já esse ano era ano de eleição, mas por causa da pandemia não pode reunir a assembleia, então, orientaram a todos os pastores ficarem nas igrejas que estão. Então, vamos orar por ele, porque o ano que vem nós não sabemos o que Deus tem, né, para a igreja, nem para a vida dele, tá? Juntamente a sua esposa, né, que hoje nós homenageamos também a igreja, né, todos nós, né, a igreja homenageou a Dona Marina, que foi aí por 13 anos esposa de pastor e continuou, né, a missão dela, e a Silvana também, né, então vamos orar, tá? Então vamos orar para iniciar a nossa aula. Eu vou pedir para o Caio para nos dirigir a Deus em oração. Você ora, Caio? Oro. Então, pode começar? Pode. Senhor Deus, te peço hoje, ó Pai, que o Senhor esteja com todos aqui, esteja com a Márcia, o Lucas, os conduzindo para trazer a nossa aula, Pai. O Pai esteja principalmente com a família da Márcia, Pai, cuidando deles, que eles possam ficar longe dessa doença, Pai. O Pai esteja com aqueles que estão com as doenças ou com sintomas, ó Pai, que você esteja cuidando deles e os livrando. Ó Pai, te peço pelo pastor que completou mais um ano de pastor, ó Pai, que já esteja com ele, conduzindo o seu servo. Ó Pai, esteja com nossa aula, que seja uma boa aula, ó Pai, e que possamos aprender mais ainda, ó Pai. Ó Pai, é isso que eu te peço e agradeço. Perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Nós vamos hoje ter uma aula diferente, porque nós estamos nos aproximando essa semana, né, véspera de Natal. Nós sabemos que, como o pastor falou, nós não sabemos o dia exato do nascimento de Cristo, né, mas na Bíblia nós vemos que existem marcos, né, quando acabou o dilúvio, Deus mandou levantar um altar e agradecer, então nós temos marcos, né, na Bíblia, marcando as datas e relembrando, fazendo ali altares para agradecer a Deus, e Deus fala, aquele lugar se chamou tal por causa disso. Então, nós temos o nascimento muito importante de Cristo Jesus, né? E nós não temos uma data, mas pelos estudos né, foram vendo a proximidade de acontecimentos e citações, então nós comemoramos dia 25 de dezembro o nascimento de Cristo, como nós comemoramos também em abril, março, abril, né, depende a Páscoa, né, então nós temos esses, e para a igreja cristã é uma data muito importante, né,
Por isso que nós somos cristãos, né? Nós somos de Cristo. Então, é uma data muito importante. Vocês, na idade de vocês, o aniversário para vocês é um sonho, né? Fica contando, né, Lucas? A gente já não... Lucas ainda pode curtir bastante, mas a gente já vê o ano passando muito rápido. Vocês não, quando vai chegando no aniversário, conta ali os minutos, os segundos, né? Fica emocionado no dia. Não que não fique também, mas vocês sabem como é importante, né? E o nascimento de Cristo é de maior importância. Então, é uma grande data no calendário cristão, acredito que é a maior, né? Então, nós vamos falar da história de Cristo. E aí a gente usa algumas imagens do que a Bíblia fala para poder passar o ensinamento que traz o nascimento de Cristo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente acompanhar com o visual. Eu fiz uma coisa hoje diferente, tá? Como nós sabemos que tem Bíblia com versão diferente, e hoje acabou, eu vi que o culto, né, já começou, que tinha a homenagem pastor, tudo, eu escrevi os versículos. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou falar para vocês, vamos ler? Então, você aí, com o seu microfone mutado mesmo, leia junto. Eu copiei da Bíblia. Isso não é bom a gente fazer, né? Mas vocês entendem que se você abrir a Bíblia aí na hora, vai estar escrito dessa forma, tá? Eu nem peguei uma versão mais fácil, né? Que é a NVI. Eu peguei a que nós estamos usando na igreja. Mas se você depois quiser assistir de novo e anotar, você vai encontrar na Bíblia. Então, leia em voz alta comigo, eu vou ler, você leia aí, mas com o microfone mudo, tá? Senão vai virar uma bagunça. Leia, né? Que nós vamos ver passagens hoje muito importantes para a nossa vida. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando? Sim. Ah, muito bom, então, né? Já demos o nosso bom dia, já oramos ao nosso Deus, agradecendo, né, pela aula, fazendo os pedidos de oração, né? E hoje nós vamos ver, nossa, tá tão estranho, tá estranho porque é o programa da Carol. Eu precisei usar o computador dela, que o meu estava na transmissão do culto, mas tá bom, dá certo. Então, hoje nós vamos ver a mensagem dos sinos, né? Na Bíblia nos fala dos sinos, né? Que tocam sinos. Então, nós vamos ver essa mensagem que os sinos podem trazer para a gente. E antes de falar dos sinos, eu vou querer que a gente comece com a primeira leitura. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu fechar a porta, que tá um barulho aqui. Que é esse versículo que se encontra em Apocalipse, no último livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 12. Vamos ler juntos, cada um com seu microfone mutado. A palavra de Deus nos diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, quem está falando aí? Eis que venho sem demora. Quem está falando? Jesus? Jesus, muito bem, Jesus está falando aí, né? Ele vem sem demora, e o galardão, o que é galardão? O que vocês acham que é? E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo suas obras. O que é galardão? Alguém sabe? Eu acho que é a vontade. Galardão, eu Caio, é um presente, é um prêmio. O que está falando nesse versículo? Que Jesus vai voltar. Ele não vai voltar mais como homem, né? Não vai nascer de mulher. Ele vai voltar como um rei, como Deus. E ele vai vir buscar
os que são seus, ele vai vir para o julgamento, né? Então, os que aceitaram a morte na cruz, que creram na sua palavra, na sua morte e ressurreição, eles vão subir aos céus, vão morar com Cristo. E nós vamos receber galardão, nós vamos receber prêmios no céu. Você imagina isso? Nós éramos pecadores, né? Deus nos criou, nós nascemos, o homem pecou, nós nascemos de uma geração pecadora, e mesmo assim, além de Cristo vir, nascer como homem, morrer na cruz, ainda nós vamos receber um galardão. Então, imagina, né, no dia do juízo, ali você aparecendo diante de Deus, de Jesus Cristo, e passando a sua vida ali, que nem um filme, sabe quando você pensa assim, passa um filme, vai ser o filme da sua vida, e você vai receber galardão ou não, né? Você não pregou a palavra, você não viveu, você não fez o que a Bíblia fez, de amar o seu próximo, seu irmão, né? Você não tem galardão nenhum para receber, né? Agora, aqueles que viveram conforme a palavra de Deus, que fizeram, obedeceram os mandamentos, anunciaram a Cristo, né, foram atrás das almas perdidas, vão receber galardão. Nós não sabemos que prêmio é esse, né? Hoje em dia, aqui na Terra, seria de muito valor um carro, uma casa, né? Mas no céu nós não vamos precisar nada disso. Mas Deus está falando, então vai receber o galardão, o seu prêmio, né? Então, o versículo fala isso. Então, essa é uma promessa que Deus faz, né, que Cristo faz para os salvos, certo? Nós vamos ver que a história dos sinos, nós temos aqui uma historinha para contar antes, né, que nós não sabemos se é verídica, mas para a gente pensar um pouco, tá? Então, tinha um menininho chamado Pedro, e esse menino gostava muito que o pai dele contasse a história para eles, né? Então, quando ele nasceu, o pai dele contava que ele tinha nascido numa igreja muito pequenininha, né? E que para chamar as pessoas para os cultos dessa cidade pequena, eles tocavam um sino. E essa tarefa era de quem? Do pai do Pedro, o Joel, né? E ele ia lá e puxava aquela corda, não sei se vocês conhecem, já viram, né? E tocava aquele sino. Isso é muito comum nas cidades pequenas, né? Nas cidades pequenas você tem as igrejas e eles, para chamar as pessoas, anunciar ali o horário, eles tocam o sino, né? E aí, o que acontece? Era uma coisa que o pai dele queria muito. Eu estou pedindo para entrar aí, eu não sei, né, só para a gente ter visão. Caio, você conseguir me adicionar aí, eu não sei se dá. Não, só para quem criou a sala. Tá, então tá. É ruim a gente falar só com a tela, né, mas tá bom, vocês vão participando aí. E aí, o Pedro amava essa história, né, de ouvir que o pai dele ia, que o pai dele pegava e ia para a igreja, chegava antes, né, tocava e o povo vinha para o culto, né, para louvar a Deus. E aí, o Pedro foi crescendo, né, e o pai dele viu que ele ficava muito feliz com essa história e resolveu voltar à cidade natal dele e levar o Pedro junto e ver e mostrar onde que era a igreja, onde era esse sino, onde que ele tinha sido batizado, tal. E aí, quando o pai dele, eles viajaram, chegaram lá, o Pedro, o seu Joel ficou muito triste, porque a igreja estava abandonada, né? Estava fechada, abandonada. E o pai do Pedro não falou, mas a primeira coisa que ele pensou foi: será que essas pessoas não têm mais tempo, né, de vir à casa de Deus, de adorar a Deus, não tem tempo para Deus? E aí o Pedro olhou para o pai dele, viu que o pai dele estava chateado, né? Aí eles começaram a rodear o prédio, né? Foram orar, olharam tudo fechado, né? Viram o sino lá, viram a corda pendurada, né? E aí o pai do Pedro, o seu Joel, pensou: eu vou abrir essa igreja, eu vou entrar, vou mostrar para o meu filho, né? Como ele tinha nascido na cidade, ele acabou que
conhecia as pessoas, e ele conseguiu a chave e foi lá, abriu a igreja, a porta, entrou, mostrou para o Pedro, e o Pedro falou assim, pai, toca esse sino, deixa eu ver como é que é, eu nunca vi um sino de verdade, né, tocando de uma igreja, né, aquele sino grande, bem no alto da igreja, né. Aí o seu Joel pegou e foi e começou a tocar o sino. Imagina, né? A cidade ouvindo aquele sino, o que aconteceu? As pessoas foram para a igreja para ver o que estava acontecendo, né? E o seu Joel contente, falando com o filho dele, isso é muito importante, né? Porque as pessoas sabiam que era a hora da gente se reunir, de cultuar a Deus quando tocava, né? Esse sino. E aí, as pessoas começaram a chegar e perguntar o que estava acontecendo, tudo, e aí o seu Joel falou, contou a história, né, se encontraram pessoas antigas, tudo, e as pessoas viram, sentiram, né, como que eles tinham abandonado o costume, tanto de ir à casa de Deus, de se reunirem, né, o sino já nem tocava mais. E conta aqui a história que eles se reuniram e começaram a arrumar a igreja, limpar, né, arrumar a igreja e preparar para um culto, né, e depois disso, todos os domingos, eles se reuniam para cultuar a Deus ali naquela igrejinha, naquela cidade pequena, né, e aí, Pedro voltou para casa, pensando, né, na importância que o tocar daquele sino fez na vida daqueles moradores daquela vila tão pequenina, né? Então, os sinos, eles chamam a atenção das pessoas, né? Eu não sei se vocês já viram lá na Praça da Matriz, lá em São Bernardo, que toca. Então, geralmente tocava, né, 1 hora, uma badalada, 2 horas, 2 badaladas. Só que daí as pessoas, né, modernidade e tudo, quando chegava ao meio-dia, que davam 12 badaladas, o comércio começou a reclamar que já não podia mais ouvir as pessoas ao telefone, que atrapalhava, né? Então, agora eles só dão uma badalada de hora em hora, para não atrapalhar as pessoas, né? E vai longe, você consegue ouvir os sinos, né? Então, esses sinos, eles chamam a atenção das pessoas, né? Nas grandes cidades tem, mas já não é mais costume, mas também se alcança um lugar bem longe, né? E aí, nós vamos aprender hoje o que os sinos, né? Os sinos, eles podem nos chamar para algumas mensagens que nós vamos comemorar nessa época, né? Então, nós vamos ouvir alguns sinos na televisão, chamando atenção, né? Nós vamos tentar ver aquela iluminação de Santo André no domingo à noite, depois do culto. Nós fomos levar o Ian para casa, ele mora em Santo André, e aí a Carla, vamos todo mundo junto e vamos passar lá e ver. E aí passou um carro lá de bombeiro com o Papai Noel em cima, né, e bater no sino muito. Então, vamos ver o que é que chama, né, os sinos nos chamam, né. Então, nós temos que Adão, ele pecou, né, Deus prometeu enviar um Salvador, passaram muitos anos, muitas pessoas esperando, nós vimos, né, a lição retrasada, né, que mandaram matar crianças para impedir que Cristo viesse e não conseguiram, e foi um dia de muita alegria no céu, né, pois o mundo estava perdido em pecado e agora veio o Salvador, que estava prometido, né, então parecia que todos os sinos precisavam anunciar esse nascimento de Cristo, né, então hoje nós vamos ver que os sinos, eles nos chamam para uma preciosa mensagem de Natal, e nós vamos ver por cores, tá? Então, o primeiro sino é o sino azul, né? Esse sino, ele nos chama para a manjedoura. Então, guarda aí, ó. Primeiro sino nos chama para a manjedoura. Lá em Belém, há mais de 2000 anos, né? Encontra lá um bebezinho, né? Filho de Maria, e que ao mesmo tempo é um filho de Deus, né? Quem é? Jesus Cristo, né?
Ele se tornou humano, ele largou sua santidade, né? Ele se tornou humano para nos salvar dos pecados. Então, essa cor azul nos lembra que Jesus veio do céu, né? Onde ele, como Deus, a Trindade, né? Ele, junto com Deus, criou todas as coisas, criou eu, vocês, né? Jesus, ele é Deus, ele é todo-poderoso. Ele deixou o céu, seu lar celestial, veio para a terra nascendo como uma criança, né? Ele recebeu um corpo igual ao nosso, para que ele pudesse, como homem, né, viver aqui na terra, morrer para ser o nosso Salvador. Mas uma única coisa ele não fez igual a gente. O que foi? Que ele não fez igual aos homens. Pecou. Ele não pecou, parabéns, né? Ele não pecou, por isso que ele pôde morrer e nos salvar, porque ele nasceu como homem, mas ele não pecou, né? E Jesus é a prova do amor que Deus tem por nós, pecadores, né? É a prova de amor, guarda bem isso. Deus nos ama, e ele mandou Jesus. Vamos lembrar lá do versículo de João 3,16? Cada um aí com o seu microfone mudo, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, o sino azul nos ensina que Deus, né, deixou o seu lar no céu e veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, quando a gente festeja o Natal, nós temos que lembrar isso, que Jesus é o presente de Deus para os pecadores. Olha aí o que é dia 25, nascimento do presente de Deus para os pecadores. Nós vamos para o próximo sino, que é o sino vermelho, né? Então, se o sino azul nos chamou lá para o nascimento de Cristo, né, para a manjedoura, o sino vermelho, ele nos chama para a obra de Jesus na terra. Para a obra de Jesus na terra, né? Ele nasceu, como nós vimos, né? Viveu numa casa, Jesus foi para a escola, né? E a gente viu que ele nunca pecou, ele sempre foi perfeito, né? Mesmo quando ele se tornou adulto, andou por muitos lugares, né? Ele não era um homem comum. Jesus é Deus e ao mesmo tempo é homem, por isso que somente ele poderia morrer na cruz por nós, pecadores, né? Porque ele não pecou. O castigo que ele recebeu foi a morte. Então, o que lembra essa cor vermelha? A obra de Deus? É o sangue, né? Sim, o sangue de Cristo na cruz, né? Cristo o sangue que foi derramado por nós, né? Nós que deveríamos morrer, mas Jesus se fez pecado, né, para morrer por nós, nosso lugar. Ele não tinha pecado nenhum. Então, nós vamos ler juntos o próximo versículo que fala isso, em 2 Coríntios 5, versículo 21. Vamos ler? Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Por Cristo, nós fomos justificados diante de Deus. É como se Deus, quem crê em Cristo, é como se pega uma borracha e apaga tudo que nós fizemos de errado. A folha volta a ficar branquinha. É isso que Cristo faz. Nós somos justificados perante Deus através de Cristo, né? Que versículo maravilhoso, que esperança nos dá, né, da gente estar nos céus com Deus através de Cristo, né? Esse versículo nos mostra isso. Jesus morreu, foi ressuscitado e ele ressuscitou. Então, ele pode salvar todos, né? Não importa o pecado maior que for. Jesus está no céu agora, ao lado de Deus Pai, né?
ele está em todos os lugares, né? Então, nós vimos que o sino vermelho, ele nos chama para a salvação, né? Então, o sino azul, nascimento de Cristo, né? E agora o sino vermelho nos chama para a salvação. Porque, como que nós temos salvação? Vamos ler junto o próximo versículo, ó lá. No livro de Atos, capítulo 16, 31, a palavra de Deus nos diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Olha, gente, crer que Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou e está preparando uma morada para a gente. É crer nisso. Eu não tenho que fazer promessas, sacrifícios, sair de joelho aí andando não sei quantos quilômetros, eu não preciso fazer jejum de não sei quantos dias de coisas que eu gosto, né? Antes da Páscoa tem a quarentena, depois, né, do Carnaval, né, tem a quarentena. Então, eu tiro tudo que eu gosto. Eu não gosto de comer, eu gosto de comer pão, eu gosto de comer chocolate, então eu vou ficar 40 dias sem. Não precisa nada disso. Nós temos só que crer nesse Cristo, né, que veio ao mundo, tá? Então, quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Crê no que ele fez, na obra de Cristo na cruz. E aí nós vamos para o sino dourado, né? Esse sino dourado lembra o quê? Vamos lá. Ouro. Ouro, né? E o que mais esse azulzinho aí? Tá estranho, né? Mas mais ou menos. Parece umas nuvens. E no céu. Isso mesmo, o céu, né? Essa história, quem ia contar para vocês, ia dar lição de Natal, era o pastor, tá? Só que por alguns problemas que ocorreram essa semana, não deu certo, e eu deixei as imagens lá na igreja, então eu resolvi usar fotos mesmo, né? As da igreja estavam bonitinhas. Nós vamos ver que aí vai falar do ouro, né, dos céus. Então, o versículo que a gente base hoje, que nós começamos, olha lá, eis que veio sem demora e comigo está o galardão, né? Então, no versículo de Apocalipse 22, 17, alguém está com Bíblia aí? Eu tô. Lê para mim Apocalipse 22, 17. Não é 22, 12 que a gente já leu? Não, é o 17. Era Tá, para eu vou abrir aqui. Era para eu escrever ele e eu pulei. 22, 17, por favor. 22, 17. É. O Espírito é a noiva, dizem. Venha aquele que ouve, diga. Venha aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha só, é um convite. Você tem sede? Vem. É um convite, ele começa com um convite. Venha, né? Então, o céu é um lugar onde Deus mora, né? E a Bíblia tenta mostrar para a gente como é o céu. Gente, deve ser muito maravilhoso. Mas como nós não conseguimos imaginar, a Bíblia, ela coloca coisas que para a gente é muito preciosas aqui na Terra, né? Então, fala de ouro puro, a praça de vidro transparente, né? O céu, não há noite, quer dizer, não tem escuridão, não tem tristeza, não tem dor, não tem mentira. Por quê? Por que não vai ter nada disso? Porque a gente vai ter a salvação. Lá não entra o quê? O que não entra no céu? Pecador. O pecado. Nós não vamos adoecer, nós não vamos sofrer porque alguém mentiu, falou mal da gente, né? Caluniou a gente, né? Tentou matar. Nós não vamos sofrer, nós não vamos chorar, né? Por quê? Porque lá não entra o pecado, lá fala em ruas de ouros, fala em praças de vidros transparentes, né? Imagina a beleza que é. Hoje em dia a gente vê cada prédio, cada coisa, né? Você anda não sei quantos
metros de altura, em cima de vidro transparente, né? E a gente acha aquilo incrível, dá um frio na barriga, achando que você vai cair. Lá no céu, eles comparam a coisas que a gente pode talvez entender aqui na Terra, né? E aí, por isso que vocês viram que muitas igrejas aqui no Brasil foram construídas e colocaram ouro nelas, né? Então, nas igrejas lá de Minas Gerais, as antigas, eles folheavam tudo com ouro, as paredes, tudo, né? Tanto é que elas são trancadas hoje, porque tinha gente que ia lá raspar, tentar tirar os pó do ouro, né? Então, ela só entra com guia turístico, são preservadas, são patrimônios, né? Mas o homem queria até fazer aqui da terra, né, um paraíso, e não é isso, nós não somos cidadãos aqui dessa terra, desse mundo, né? Então, lá não entra o pecado, e nós somos pecadores. Nós podemos entrar na nossa forma natural de pecador no céu? Não. Não podemos, né? Então, o que acontece? Esse pecado, ele nos separa de Deus. A palavra de Deus nos diz, no próximo versículo, esse aqui. No próximo versículo que nós vamos ler, em Romanos 3:23, a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é só aquele que está falando de alguns, né? Quem nasceu não sei onde. Não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se Cristo não viesse morrer por nós, nenhum de nós, ninguém que viveu antes ou que vai nascer, a gente não poderia entrar nos céus, né? A gente só ia saber desse céu, mas a gente nunca ia poder entrar nele, né? Então, todos pecaram. E a Bíblia continua falando que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna, tá? Então, Deus é santo e, sendo também justo, ele precisava castigar, né, o pecado. Mas, né, ele quer nos salvar desse castigo, né, e quer nos levar ao céu um dia. Então, Jesus veio para isso, né, para nos salvar, e o sino vermelho nos anuncia isso, né? E como que ele pode ser o nosso Salvador? Então, nós podemos orar, né? Pedir para que ele reconhecer primeiro em oração que nós somos pecadores, né? E que nós estamos arrependidos, e que Cristo morreu para me salvar, né? Então, eu quero pedir perdão, reconhecer que eu sou pecador e receber o Senhor Jesus no meu coração. É assim que nós devemos fazer, né? Em oração nós temos que fazer esse pedido. Senhor, eu sou pecador, eu sei que eu errei e que eu cometo pecado a todo instante, né? Mas também Cristo, eu me arrependo por isso, e Cristo veio. Então eu confio, eu acredito que ele morreu por mim, né, e que meus pecados serão perdoados. Então, essa tem que ser a nossa oração. Se você ainda não fez isso, medite, né, nisso que a palavra de Deus fez. E peça a Deus para que transforme seu coração, se arrependa dos seus pecados, né? A palavra de Deus nos diz, vamos ver o próximo versículo, né, em João 14:2, vamos ler juntos? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Jesus, né? Olha lá, ó, na casa de meu pai, filho de Deus, né? Há muitas moradas. Diz que Cristo foi para preparar mansões celestiais, né? Então, quer dizer, ele já foi preparar quando ele ressuscitou e subiu aos céus. Preparar para quem? Para nós, que somos agora filhos de Deus, irmãos de Cristo, salvos, né? Pelo sangue na cruz. Então, Jesus está lá se preparando para vir nos buscar e nos levar para morar nessa cidade celestial, né?
Então, um dia nós iremos para o céu. Eu não sei se eu vou morrer antes de Cristo voltar, né? Ou se eu estarei viva para ser arrebatada. Mas eu creio que eu vou morar, né? Nos céus com Deus, né? Então, nós precisamos pensar, né? Todos aqui querem morar nos céus, todos acreditam que são pecadores, né? E que o Cristo, né, morreu na cruz. Então, nós temos essa mensagem do sino vermelho. Aí nós temos o sino verde, né? Esse sino, ele nos chama, ele faz um convite muito especial para nós que estamos vivos aqui na Terra em 2020, né? Que ele nos chama para a gente viver com Jesus aqui na Terra, né? O que é isso? Ah, eu vivo, eu vou na igreja? Não. Né, a gente sabe que todo mundo nasce, bebezinho, o Cristo também nasceu, cresce, né? Nós sabemos que as plantas, né, os animais, né, todos nascem, crescem, né? Mas nós sabemos também que se a gente já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, né, a gente precisa crescer também. Crescer no quê? No tamanho? Não, nós não vamos, né, alcançar 3, 4, 5 metros, né? Nós precisamos crescer na leitura da Bíblia, na oração. Eles é que ajudam a gente a crescer espiritualmente, né? Então, você quer viver para agradar a Deus? Vamos ler o versículo que nos ensina o que nós temos que fazer? Colossenses 3, o versículo 17, e depois o versículo 23. No 17 fala assim, vamos ler juntos? Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E no versículo 23 diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, nós não temos que viver para o mundo, para homens, o que a sociedade pensa, o que a cultura, meu coleguinha. Oi? Para Deus, né? Tudo que eu fizer, você imagina, tudo que eu fizer, tudo, uma louça, um almoço, né? Vou assistir um filme. Nossa, será que eu posso assistir esse filme cheio de pornografia, de palavrão? Estou fazendo para o Senhor isso, né? Eu vou lá, vou conversar, vou jogar bola lá. E uma bagunça, um xinga, o outro briga. Será que isso é para Deus, né? Então a Bíblia fala que nós temos que viver, dar exemplo em tudo que for fazer, né? Nós temos que fazer para Deus. E como que eu vou saber a vontade de Deus? Vem da Bíblia, né? Então, o sino verde, ele nos fala de crescer, ficar fortes, mas em Cristo, né? E viver para Deus, enquanto eu estiver nesse mundo. Por quê? Porque eu não sou desse mundo. Eu quero viver com Cristo eternamente, com Deus. Então, eu tenho que fazer o que é da vontade de Deus agora, já, tá bom? Então, esse sino nos mostra isso. E o último sino, ele é o sino da cor roxo, né? Roxa ou púrpura. A Bíblia fala de púrpura, né? Então, olha o que tem no centro dele, né? Uma coroa, né? Então, nos lembra o quê? A realeza. Esse sino, ele nos chama para a verdade maravilhosa, que Jesus Cristo, ele é Rei dos Reis. Lembra porque queriam matar Cristo, né? Ele falava em salvação, vida eterna, né? Ele que era o rei, tanto é que foi isso que pregaram, né? Na plaquinha lá da cruz dele, né? Rei dos judeus. Então, ele é o rei e ele vai voltar, mas não é o rei aqui da terra como eles pensavam, né? Não será como mais um bebezinho que vai nascer lá. Ele vai voltar como um rei todo-poderoso. Ele virá nas nuvens, né? Ele vai reunir todos que aceitaram ele.
Então, todos que receberam o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir buscar. Olha o que nos fala no 1 Tessalonicenses, capítulo 16, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vamos ler? O 16. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, olha lá, ó, Jesus vai dar a ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, vocês já sabiam disso? Já tinham lido isso na Bíblia? Os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor, acho que eu pus o S a mais aí, né? Do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 3 erros de ortografia aí na digitação. Estaremos, olha só, primeiro vão ressuscitar os mortos em Cristo. Todos vão ser, viu? Uns para o juízo também, né? Mas esses que já ressuscitarão, os salvos já vão direto com Cristo. E nós, se estivermos vivos ainda, né, nós seremos arrebatados, que nós teremos os nossos corpos transformados, né, porque esse corpo nosso aqui traz ainda, né, muita coisa do pecado, então nós seremos transformados, teremos corpos perfeitos, né, e estaremos, olha a palavrinha maravilhosa, para sempre com o Senhor. Então, esse sino nos chama para lembrar isso. Olha que mensagem preciosa, maravilhosa, né? Então, Jesus voltará para reinar soberanamente sobre a terra. Os salvos, né? Quer dizer, aqueles que receberam o Senhor como Salvador, participarão desse reinado. Essa verdade, né, é para nós, para todos os que são salvos em Cristo, né? Porque, olha lá o que o versículo que nós lemos no começo, né? Ele diz que nós receberemos galardões, prêmios, né? Nos céus. O que nós temos feito aqui na Terra, né? Você já está vivendo, né? Nós estamos vivendo como o nosso rei deseja? Será que nós estamos vivendo como Jesus deseja, né? Então, nós precisamos procurar a vontade de Deus na Bíblia, na palavra do Senhor, para que a gente viva conforme o nosso Rei celestial quer que nós vivamos, né? E que quando ele voltar, ou a gente está morto e ele vai nos chamar, nós vamos ressuscitar, ou nós vamos ser arrebatados, né? E estaremos com ele para sempre, né? Então, nós encontramos na palavra de Deus, lá como Timóteo fala, né? Que tem a coroa para aqueles que amam a Cristo, né? Que tem uma coroa para... que nós vamos receber a coroa da vida. Então, nós temos isso daí. Que dia glorioso vai ser, né? Então, muitos morreram esperando a volta de Cristo, não viram. Vão ver, vão ser ressuscitados, mas morreram e acreditaram, sem ver Cristo, sem nada, né? Morreram acreditando que Cristo viria. Nós já soubemos que Cristo, nós sabemos hoje que Cristo veio. Nós sabemos hoje o que Cristo fez, como Cristo viveu, como Cristo morreu, e sabemos onde Ele está. Então, que essa chamada dos sinos possam tocar em nossos corações, né? Que a gente possa lembrar do nascimento, que a gente possa lembrar da morte na cruz, né? Da a morada celestial que Cristo virá nos buscar, e também desse crescimento que nós temos que ter espiritual. Não podemos ser crianças tomando leitinho lá, só sei alguns versículos, né? O Senhor é meu pastor, não. Nós temos que crescer. E nós temos também que viver como súditos, né? Como servos desse rei. Porque senão, o que eu vou fazer no céu? Se eu não gosto de louvar a Deus, se eu não gosto de ler a palavra de Deus, se eu não gosto de orar, o que eu vou fazer lá? Que vai ser eterna adoração a Deus.
né? Então, que essa lição possa nos fazer lembrar disso. Deixa eu fechar a apresentação aqui. E possa nos fazer lembrar, né, desse lar celestial que nós temos, tá? Então, vamos ler a Bíblia, revejam esse versículo de Apocalipse, e vamos orar agora. Eu vou orar, mesmo não tendo encerrado, a gente encerra essa parte para a gente conversar um pouquinho sobre o desafio, tá? E vamos orar. Que Jesus, eu fechei, e fechei de verdade, mas tinha ainda uma mensagem lá de Feliz Natal, né? Então, que Natal é um presente de Deus, né? Deus nos deu um presente, que é Cristo. Nós já ganhamos o nosso presente, né? A gente dá lembrancinha para um, para outro. Todo mundo gosta de ganhar um presente, né? Mas o maior presente que nós temos é Cristo. Tá? Então, vamos orar? Fechar nossos olhos. Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por Cristo, por ter nascido, ter vivido entre nós, falado, Senhor, do teu reino, e também ter morrido naquela cruz para que nossos pecados fossem perdoados, Senhor. Te agradecemos porque ressuscitou e está no céu, Senhor. E que através dessa morte na cruz nós podemos ter um livre acesso contigo, Senhor. Te pedimos que o Senhor, que sonde os nossos corações, Senhor, e perdoa, Senhor, aqueles pecados que a gente comete, sendo em palavras, em atos, em pensamentos, Senhor, que possamos cada dia buscar, Senhor, ler a Tua palavra, conversar contigo, ter uma íntima comunhão, e que Cristo, Senhor, que quando Cristo vier, for a segunda volta dele, que possamos buscar, Senhor, que possamos morar nesse lar celestial que o Senhor nos prometeu, Senhor. Abençoe essa semana em que todos falam do Natal, mas que muitos não conhecem esse presente maravilhoso que é Cristo Jesus. Que nós, em nossas vidas, sejamos testemunhos, Senhor, para transmitir essa mensagem, para que aquelas almas perdidas, Senhor, que foram os escolhidos teus, que eles possam ouvir a tua palavra e possam te reconhecer como único e suficiente Salvador. Abençoe, Senhor, aqueles nossos familiares, conhecidos que não te conhecem, Senhor. Que possamos falar de ti, da tua salvação, Senhor, para eles. Abençoe cada um aqui da sala, Senhor, te agradecemos por esse ano de vida, esse ano, Senhor, que chegamos ao final com várias conquistas, Senhor, de escola, de trabalho, Senhor, de saúde, e te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, te louvamos também pela vida do nosso pastor, que o Senhor tem guardado ele, tem abençoado a sua família, a sua saúde, e que o Senhor continue dando sabedoria, Senhor, para ele, condições de continuar o seu ministério. Por Cristo nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos lá, vamos lá. Nós temos a semana, quem quiser falar um pouquinho, apesar de estar um pouquinho avançado o horário, né? Já falei da minha semana aqui, né? Fora isso, foi bem tranquila, assim, correria, porque eu estou no conselho, né, segunda-feira, para quem ficou de recuperação, é o último conselho, então, fiquei várias horas na frente de computador, fazendo conselho, mas foi assim, o que tinha que ser feito foi tranquilo, né? Alguém quer mais falar da semana? Márcia, minha semana, ela foi normal, não teve nada de diferente nessa semana que passou, não. Foi tudo normal. Tranquila, só aproveitando as férias. Dormindo tarde e acordando tarde. Opa, vidão, hein? Ô, Márcia. Minha semana também não teve muita coisa, não. Foi tudo normal. Também foi normal? Uhum. Só Na aproveitando... semana que vem, eu vou ter coisa para contar, né? Porque Natal... E aí, Victor? Oi. Tudo bom? Tudo. Minha semana foi boa. Só de férias? Então tá bom. Mamãe... Oi?
Eu acabei pintando o cabelo. Que cor? Tá aqui É que eu só fiz o teste, eu fiz uma mecha ruiva. Oh, corajoso, hein? Só arde um pouco. Eita, vamos ver se essa moda não pega aí, já pintou? Pensou? Tá mesmo, agora dá para ver, ó. Que ele mexeu, dá para ver. Você vai pintar tudo? Tô pensando. Nossa, pôr química no cabelo. Ui! Se não der certo, rapa, né? Rapa faz carecão, né? O homem fica bem careca, né? E aí, Lucas? Oi. A minha semana foi boa também, não teve nada diferente. Eu tô tranquilo com relação à faculdade. Acho que já tô de férias já fiz a rematrícula. E aí tô só trabalhando e fazendo o dia a dia aí. Fazendo os desafios da semana também. Oi? Passou em tudo? Aham. Só esperar o próximo semestre agora. Parabéns, parabéns. Muito bom. Não vai pintar o cabelo, não? Não. Queria essa coragem aí do Victor depois, quem sabe. Corajoso. Mas é legal, é diferente. É diferente. Agora deu para ver, né? Eu não tinha visto, não. Quando ele falou, agora que ele mexeu no cabelo, deu para ver. Lucas, quer comandar o desafio aí? Perguntar? Fica à vontade. Tá. Bom, qual foi o seu desafio da semana? Quem se propõe a dizer alguma coisa? Foi a gente trazer uma pessoa que não conhece a Deus, apresentar a palavra de Deus para ela e orar durante a semana por ela. Isso aí. Você fez alguma coisa sobre? Caio, Sim. quer comentar? Quer falar? Eu fiz com meu amigo Danilo, né? Eu jogo com ele no celular, aí eu aproveitei que a gente estava jogando, conversando, nós dois, e aí eu comecei a falar, né, se ele conhecia, se ele acreditava em alguma coisa. E aí, nisso, eu já apresentei a palavra de Deus para ele, eu falei que tinha um desafio também da semana. Eu citei João 3,16 e falei um pouco para ele. Aí ele falou que gostou bastante, que ia pesquisar mais. Nossa! Ô, Márcio, posso falar? Pode. Ele tem 14 anos. Tem um menino que brinca comigo, né? Futebol. Aí eu perguntei pra ele se ele conhecia Jesus, ele falou que conhecia mais ou menos. Aí eu convidei ele pra ir na igreja comigo. Quando eu for na igreja, pra ele ir junto comigo. Ele mora perto? Aham. Agora não, aqui na minha rua. Márcia, a bateria do Lucas acabou. Ele colocou pra carregar. Se quiser. Alguém mais quer falar? Bom, eu tive uma experiência muito boa essa semana, porque a gente manda uns textos, né, para um grupo aí grande de pessoas. Eu na escola tenho muito conhecimento, né, de amigas da escola, professores que não conhecem a Cristo, né. E essa semana, uma que eu mando a palavra de Deus para ela diariamente, há muitos anos, mais de 5 anos, ela veio me perguntar sobre uma pregação que ela ouviu, e aí eu pude conversar com ela, né, sobre o que a pessoa falava, o pastor falava, o que era da palavra de Deus, o que não era, e ela falou uma coisa muito gostosa. Ela falou que confia muito na pregação da palavra de Deus do nosso pastor. E eu fiquei muito feliz, porque não é o Wilson, é a palavra de Deus que ele prega, né? Então, quando ela escutou esse outro pregador, ela falou assim, nossa, o que você acha dele? Eu não conhecia, tá, gente? Aí eu fui ouvir na internet. E esse pastor tem até fã-clube, olha só que absurdo. Em vez de pregar a palavra, exaltar o nome de Deus, né, fica se promovendo. Aí eu peguei e falei para ela alguns pontos, tudo, e ela falou no final, não, eu gosto da pregação do pastor de vocês, né. Então, vale muito a pena a gente pregar a palavra de Deus, né, fielmente, né. Sim. E eu tive essa experiência, eu fiquei muito encantada, né, dela reconhecer a pregação, mesmo ela não sendo cristã,
Então, Deus já está falando ao coração dela, né? Então, é isso aí. Então, Ô, nosso... Márcia, Ah, eu esqueci de citar também, o menino que eu conversei, ele falou que o pai dele é judeu. Então foi até que um pouco difícil, né, eu falar pra ele. Porque com ele falou que não certeza. acreditava nessas coisas. Ele insistiu que Eles não não, queria ouvir, mas aí eu tentei insistir um pouquinho mais e ele aceitou. Aí eu falei. eles não acreditam que Cristo veio, né? Ele falou, ele começou a falar também que não acreditava nessas coisas, que não existia. Aí eu insisti um pouquinho mais, ele pegou Eles e... estão esperando a vinda de Cristo ainda, né? Uhum. Mas, Caio, eu vou falar um negócio para você. Como eu falei para vocês, aproveita as oportunidades, né? Mas não, é o que você falou, insiste um pouquinho, mas pronto, né? E aí a próxima oportunidade aparece outra coisa, entendeu? Não perde a amizade, não. A gente tem que, né, tentar, mas só nunca aceitar negar a Deus, né? Tá? Gente, é muito bom. Espero a tarefa de vocês é pensar um pouco sobre esses sinos, né? A chamada desses sinos, a mensagem que cada um traz, né? Pensar um pouquinho nesses versículos que nós lemos, que são verdades maravilhosas, né? Nós temos um privilégio muito grande de já ver a história da vinda de Cristo realizada, nós estamos esperando só a segunda vinda. Muitos morreram sem ver nada, só na fé, e nós já vimos a primeira vinda. Eu não estava lá, mas está registrado. E agora nós estamos. Todo cristão tem que ter a vontade que Cristo volte, né, para morar nos céus. E o que nós temos? Nós temos vivido como Ele quer? Então, essa é o desafio da semana, e continuar testemunhando, porque o Sinos nos chama a testemunhar, a pregar, né? Então, vamos orar por esses pastores que foram citados, né? O reverendo Ezequiel, o pastor não falou hoje, não sei, eu vou procurar saber, o reverendo Ezequiel e o reverendo Reginaldo, né? O reverendo Jubal saiu do tubo, já está sendo tirado do coma, né? Vamos orar por eles, todos os pedidos que a gente conhece, a Fátima, a Dona Maria do Carmo, essa semana pela minha família, né? Vamos orar uns pelos outros, continuar orando uns pelos outros, tá bom? Tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa? Se tudo estiver bem, a gente se encontra Depois, no dia 3, né? Que é depois o... que acabar a aula, quando eu terminar a gravação, eu queria falar também uma coisa. Então, eu vou desligar a gravação, tá? Tudo Aí, bem. você fala, peraí.